Já vamos entrar ao vivo daqui a pouco. Expirar a sua... Ah, estamos já ao vivo. Muito bem, vamos então dar início aqui à nossa live. Bom dia a todos, já estamos aqui ao vivo. Bem-vindos a mais uma live da Hora do Povo. Eu sou o Sérgio Cruz. O nosso tema de hoje é o petróleo, a Petrobras, as privatizações e o porquê do descontrole dos preços dos combustíveis internamente no Brasil. Nosso convidado de hoje é o professor Hildo Sauer, professor titular do Instituto de Energia da USP, ex-diretor da Petrobras e uma das maiores autoridades sobre energia do Brasil. Bom dia, professor Hildo Sauer. Bom dia, Sérgio. Bom dia, acompanhantes. Nós vamos iniciar aqui nosso debate hoje sobre a questão do petróleo, tratando aí esses problemas do esquartejamento da Petrobras e a sua venda de praticamente quase todas as suas subsidiárias, refinarias. Mas eu queria pedir ao professor Hildo que fizesse assim uma introdução histórica sobre o petróleo, sobre esse líquido tão precioso e tão importante para a economia mundial. Ele fizesse aí um introito contando assim a história da humanidade, vamos dizer assim, do ponto de vista energético, em 15 minutos. Mais ou menos 15 minutos, se pudesse sintetizar. E aí, posteriormente, nós entramos nos aspectos mais cotidianos aí do problema. Embora a resposta a esse questionamento pudesse ser objeto de longas preleções, análises, eu vou tentar ser um pouco mais breve até, porque embora tenha sido dos pioneiros no período recente, que antigamente isso estava mais claro, até por causa da campanha Petróleo Nosso, até no tempo do Monteiro Lobato e de outros, na década de 30, 40, a percepção sobre o papel da energia e do petróleo em particular. Mas, nos anos recentes, de fato, eu, como professor e como militante da área, percebi que havia um esquecimento que é proposital daqueles que se beneficiam desse esquecimento. E talvez a ausência de combatividade daqueles que trabalham intelectualmente nesse campo para conseguir difundir a ideia fundadora da importância da apropriação da energia na sociedade, no processo de produção. E por isso que eu criei, no âmbito da Universidade de São Paulo, um curso chamado Energia e Sociedade. Mesmo sendo uma tradição que vinha mais fortemente das ciências naturais, da sua aplicação no campo da engenharia e da energia nuclear no começo, eu percebi que sem esse contexto tornava-se mais difícil permitir para todos os estudantes, pesquisadores, formuladores de políticas públicas, uma compreensão mais ampla do contexto e, portanto, aonde se insere a sua atuação. Por isso que nós costumamos dizer, bem, no mundo nada se cria, tudo se transforma, como já dizia Lavoisier. Quando ele formulou aquilo, mal sabia ele que isso se aplicaria a um período muito mais antecedente ao dele. Está claro hoje, pela narrativa do Big Bang, do modelo padrão do universo, que aparentemente, desde que o tempo passou a ser relevante, passou a existir o espaço, um estado inicial de coisas que provavelmente emergiu de uma grande explosão há 13,7 bilhões de anos atrás, dotou o universo de duas coisas fundamentais: energia e matéria, que naquele instante eram uma coisa só, era um estado só. Sabe-se hoje que
energia clara, aquela que percebemos, e matéria clara, constitui, na verdade, um percentual muito pequeno do universo, mas é o que nos diz respeito. Essa fração minúscula, que forma todos os corpos, como nós os conhecemos e registramos. E cerca de 5 bilhões de anos atrás, 8 bilhões de anos depois desse evento monumental, com uma herança de processos cósmicos de 8 bilhões de anos, formou-se o sistema solar. O Sol, muito mais com dotação inicial de elementos mais leves, hidrogênio, sob a forma de deutério e trítio, que é o próprio hidrogênio com 1 ou 2 nêutrons. E aqui, na vizinhança deste Sol, com esta dotação, um planeta que foi dotado de 92 elementos químicos, talvez até alguns mais lá no começo da Terra. Todos eles em estado de mutação, praticamente, todos não, especialmente os pesados. Do tório e do urânio, que são os dois elementos químicos pesados existentes hoje, os outros já desapareceram, porque decaíram, estão decaindo, liberando energia na crosta terrestre, que é o que, pelo modelo de difusão de calor, que sempre tem que ir do mais quente para o mais frio, faz com que a Terra no centro esteja muito quente, esteja fundida. Então, essas duas formas de energia, a nuclear, que permite a fusão no Sol, fundindo de átomos leves num hidrogênios para formar o hélio, e uma diferença de massa dos que entram e dos que saem, permite toda a energia que vai para o universo, uma parte chega aqui, e o centro da Terra com energia de decaimento. Tudo isso é herança de uma conservação de matéria e energia, que é uma das narrativas que estão sendo reconstruídas agora, inclusive no LHC, o grande experimento lá de hadrons, lá na Suíça, que está confirmando os momentos iniciais desse episódio. Pois bem, aqui na Terra, então, tivemos... É graças a essa energia que os continentes existem acima do nível do mar. É claro que também nessa contingência, a termodinâmica da Terra, a formação de um planeta com temperatura em torno de 18 graus, variando para cima e para baixo ao longo de sua história. Uma atmosfera, uma parte líquida dos oceanos e o sistema hidrológico, tudo isso permitiu o que nós chamamos de a termodinâmica da vida. A organização desses mesmos compostos, nitrogênios, carbonos, oxigênios, hidrogênios, em compostos que geraram a capacidade de ter informação para se replicar, capturando a energia do entorno. O gradiente da energia do entorno gerou a criação de vida, que evolui ao longo desses 4 bilhões de anos para cá. Chegamos aos seres atuais. Portanto, a própria emergência da vida é um fenômeno energético. Depois da nossa evolução, nossos ancestrais mais primitivos, depois, como Darwin explica a evolução humana, viviam capturando energia. Um grande fenômeno foi a capacidade da nossa espécie, nossos ancestrais, trocarem sistema digestivo grande para digerir o que a fotossíntese dava, por um sistema digestivo menor, fazendo aumentar o nosso cérebro, que hoje consome cerca de 20%, em alguns casos 30% da energia. Isso graças ao controle da energia também, o fogo. O fogo e a cocção permitiu estender muito a qualidade e a quantidade de elementos naturais, orgânicos, plantas e depois animais que nós capturamos para garantir. Então, a vida evoluiu com base no controle da energia. Assim, nossos caçadores-coletores, até a Revolução Agrícola de 12 mil anos atrás, 98% da história da humanidade nós éramos caçadores-coletores, capturando aquilo que a energia natural do Sol pela fotossíntese, em menor escala pela energia geotérmica do centro da Terra e a gravitacional, que faz parte dos ciclos, nos permitiram. Há 12 mil anos atrás, entre 8 e 12 mil anos atrás, em vários lugares do mundo, nós passamos graças à evolução do nosso cérebro, pensamento simbólico, a nossa epiglotis, capacidade de formulação dos articulados, como estamos fazendo agora aqui, comunicar esse pensamento simbólico, nós tornamos seres sociais. Ampliamos o nosso controle sobre a natureza e o universo, para agora dominar a fotossíntese. Escolher animais e plantas que fossem mais eficientes na captura das formas da energia natural, que fossem mais úteis para a nossa evolução. Assim, de uma pequena quantidade de seres,
talvez 1 milhão, 5 milhões. Em 12 mil anos de Revolução Agrícola até a Revolução Industrial, nós evoluímos para 700 milhões de habitantes no planeta, controlando e tornando-nos mestres da fotossíntese, controlando o território, controlando o ciclo hidrológico, os ciclos biogeoquímicos do fosfato, do potássio, do enxofre, especialmente do carbono e do nitrogênio, e toda a dinâmica da energia eólica, da energia hidráulica. Essa é a nossa história. Como agricultores, então, passamos a disputar o território. Nos tornamos sedentários, com consequências sobre saúde, sobre epidemias, sobre acúmulo de patógenos, etc., etc., que convivem conosco, sobre os animais que nós também domesticamos. Não se sabe até se o cachorro controla o ser humano ou o ser humano que controla o cachorro, mas há uma simbiose. Faço homenagem porque é o da minha filha assistindo a aula aqui com muita atenção. Então, e não é 1º de abril. Então, assim, a Revolução Industrial nos libertou do limite que a agricultura orgânica nos permitia. Havia, especialmente na Inglaterra e na Europa, limites já do uso da terra e da fotossíntese para produzir simultaneamente alimentos, lenha, madeira para construção, para metalurgia primitiva, etc., etc. Essa crise ecológica nos fez capturar energia de estoque, que a fotossíntese começou 4 bilhões de anos atrás, lá no começo. Estava acumulado sob forma de carvão. E daí a máquina a vapor nos liberta dos limites da força orgânica humana, animal e dos pequenos potenciais de canalização energética da energia eólica, dos moinhos de vento, dos moinhos movidos a vento, da vela e dos potenciais hidráulicos. Assim, uma trajetória extremamente pequena. Éramos 700 milhões de habitantes em 1750, quando a gente crava como sendo a Revolução Industrial, que na verdade foi um processo, com essa simbiose entre, dialeticamente, em cada período da nosso estágio, como caçadores-coletores, compreensão da ciência, construção do aparelho tecnológico para mediar a nossa capacidade de organizadamente pelo cérebro, pelo pensamento e pelo nosso mundo que intervir sobre a natureza para garantir nossa existência, de organizar a produção em grupos sociais, pela organização social, e de ter instituições. Nós sempre tivemos uma ciência, um aparato tecnológico, uma economia política e um quadro institucional que nos tornava coesos ou nos fazia beligerantes. Isso se acirra a partir da Revolução Industrial, quando a produtividade, com o uso do vapor agora, permite expandir extraordinariamente a capacidade de produzir força, de estender para além da natureza dos nossos músculos a força para produzir. E concentra. Não necessariamente devia ser assim, mas assim também. Quem controlou essas formas e esses engenhos, esses aparelhos, essas máquinas, criou o sistema capitalista. Claro, isso foi uma superação extraordinária em relação ao sistema anterior, que era o sistema feudal, onde aqueles que diziam que controlavam em nome de Deus para seu benefício próprio, os aristocratas, a terra, para produzir, e tomavam um excedente econômico extraordinário do trabalho humano dos seus servos, os senhores feudais, a aristocracia. Claro que a Revolução Burguesa capitalista foi um avanço enorme, mas ainda assim criou novas facetas da exploração do homem pelo homem em outra intensidade. Aliás, é importante recuperar esse período da humanidade, em que grande parte da população, aliás, uma parte pequena da população, explorava uma grande parte da população pelo fato de controlar a terra, excedente econômico, renda da terra. Esse fenômeno está se repetindo agora. Eu vou dar esse salto agora. Desde então, eu quero marcar essa posição teórica. Por quê? Porque de lá para cá, a primeira máquina a vapor nos libertou da mobilidade, que era a velocidade dos animais, ou da vela. Trens com máquina a vapor, navios com máquina a vapor, e as fábricas, teares, conglomerados urbanos aumentaram a produtividade, fizeram com que a população humana, 150 anos depois, em 1750 a 1900, já era 1,7 bilhão. Aumentamos 1 bilhão com todas as diferenças, com todas as mazelas que o sistema industrial urbano nos trouxe. Aumentamos a população. E por que isso foi possível? Pela apropriação social da primeira forma da energia,
a do carvão. O petróleo, o eletromagnetismo, o fracionamento da potência que o sistema elétrico nos permitiu, esse avanço da ciência, um novo aparato tecnológico e uma nova formulação econômica que superou a ideia dos clássicos, baseada na teoria do valor, superou no sentido histórico, não no sentido conceitual e de ética. A ideia do mercado, da utilidade, se impôs simultaneamente junto com esses conglomerados que passaram a controlar o sistema elétrico, das telecomunicações, baseado no eletromagnetismo, a iluminação e o fracionamento da mobilidade, primeiro com o motor diesel, com o motor ciclo Otto, usando formas de origem biológica, óleo de amendoim, outros óleos para o motor diesel, ligroína, vindo um líquido de carvão, mas acima de tudo etanol para o motor de combustão. Não, mas aí na virada do século XIX para o século XX surgem esses grandes conglomerados e um deles se dedica especialmente ao controle do petróleo. Por que o petróleo se tornou hegemônico? Porque o esforço humano e energético para mobilizar 100 barris de petróleo consumia a energia de 1 barril. Muito menos do que todas as outras fontes biológicas de energia. Isso se traduz em produtividade, em excedente econômico. Da mesma forma que os senhores feudais disputavam a renda da terra, impondo a quem trabalhava a absorção, a apropriação do excedente para que eles pudessem plantar, os servos. Agora, novamente, quem controla o petróleo passa a se tornar senhor dessa diferença entre o esforço para obter essa forma de energia e o benefício que ela proporciona quando utilizada no sistema de produção. Produção englobando agora não só o movimento das máquinas para transformar as matérias-primas em produtos, mas também para fazê-lo circular com escala e velocidade sem precedentes. A primeira globalização foi a vela, a segunda foi a vapor, a terceira foi com base nos líquidos altamente concentrados, com grande disponibilidade de energia. Foi assim que o século XX foi marcado e permitiu que a população humana saísse de 1,7 bilhão para 6,7 bilhões no ano 2000. Com todas, e a disputa encarniçada em torno dessas fontes de energia. Claro, a vertente elétrica, os potenciais hidráulicos, agora os eólicos e agora também os solares. Mas vamos nos concentrar no petróleo, que é a nossa face. Claro que essa forma, como o mundo emergiu com a hegemonia norte-americana que suplantou a inglesa, a inglesa do carvão, a norte-americana do eletromagnetismo, da eletricidade e do petróleo, e da indústria automobilística. Tudo isso, ao mesmo tempo, numa segunda onda, a própria França, a própria Alemanha, a Bélgica, a Luxemburgo e tal, se beneficiaram desse contexto. Claro, a indústria siderúrgica, os avanços da indústria farmacêutica, da biologia, da vacina, de Pasteur, etc., etc., fizeram parte desse contexto com uma demanda e uma necessidade para que o sistema urbano pudesse continuar concentrando população, concentrando produção e concentrando o excedente na mão de alguns. Então, esse é o quadro. Vamos para o Brasil agora. Claro que no mundo inteiro, a disputa pelo petróleo, que emergiu da descolonização entre a Primeira e a Segunda Guerra, oriundas da primeira grande globalização, as colônias, para que o Império Industrial Inglês controlasse o mundo com a máquina a vapor, seus navios, seus trens e seus teares concentrados, especialmente na Inglaterra, tornando o mundo caudatário das suas pretensões de acumulação, com acordos impostos pelo consenso, pela força, aos vários reinos do mundo. Agora, o novo império surge, o Império Americano, baseado na eletricidade, no eletromagnetismo e no petróleo. No Brasil, isso não foi desapercebido. Já a partir dos anos 20 e 30, o general Mosconi, na Argentina, proclamava para a América Latina inteira que se nós dependêssemos das multinacionais do petróleo, das futuras 7 irmãs, como batizou o criador da Eni, o italiano, não haveria condições de suplantar o papel subalterno de produtor de matéria-prima agrícola, de um sistema que emergiu da colonização portuguesa, que tomou os territórios
e que criou uma sociedade extremamente dual aqui, porém com baixa produtividade atrasada, no sentido da produtividade. A apropriação da energia no Brasil, seja na vertente elétrica, seja no petróleo, se tornou necessidade. Com a Revolução de 30, isso fica mais claro que nunca. Vargas comanda, ainda que com suas contradições, nacionaliza o subsolo, os recursos minerais, nacionaliza o petróleo, em 38, com a criação do Conselho do Petróleo. Percebeu logo depois que não adianta ter o controle legal. O ser humano precisa da materialidade biofísica concreta da produção. Daí surge o movimento, criar a Petrobras ao lado do BNDE, da nacionalização da Eletrobras, das telecomunicações e tudo mais que se emergiu para tornar o Brasil um país diferente. Foi assim que surge a Petrobras, nesse contexto, uma compreensão sobre o que se passava no resto do mundo e o papel que a apropriação da energia, seja na vertente elétrica, seja na vertente da mobilidade, do petróleo, poderia permitir suplantar o limite do carro de boi e do jegue, dos cavalos e dos muares. Que, aliás, em 1900, é bom saber, São Paulo era uma cidade que tinha bondes puxados a cavalos. As grandes cidades cheiravam a estrume de cavalo. O petróleo nos livrou, pelo menos, desse cheiro. Trouxe outros problemas e outras contradições. Então, foi assim que, aliás, a tradição era muitos burros gaúchos trabalharem em São Paulo. Se mantém agora com alguns gaúchos que trabalham na USP, entre os quais eu. Então, essa história pelo qual o petróleo se tornou importante e por qual se compreendeu desde então. Não basta ter o petróleo no subsolo, nem basta saber se ele lá está ou não, pelos processos de compreensão da natureza, da geofísica, da geologia. É preciso controlar a produção, porque a exemplo do que aconteceu lá na disputa entre a emergente burguesia capitalista, que suplantou o feudalismo, que era uma estrutura arcaica de exploração extraordinária, de baixa produtividade, agora novamente surge a necessidade de ter instrumento concreto. E esse instrumento foi a construção da Petrobras, que teve 3 fases. A primeira, universalizar a distribuição dos derivados para que este chamado progresso da mobilidade para a circulação de mercadorias e pessoas no território nacional inteiro pudesse existir. Essa fase durou até 70, com o primeiro e segundo choque do petróleo, que é uma outra corrente que no mundo inteiro se estabeleceu. Em 60, os países descolonizados e agora substancialmente independentes percebem o papel que o petróleo do seu subsolo tinha na economia mundial, criam a OPEP, iniciativa da Venezuela, da Arábia Saudita, que foi consolidada primeiro em discussões no Cairo e depois em Bagdá. Envolveu o Iraque também, outros países. A OPEP levou a tentativa de 73, a tentativa de 79, todas elas suplantadas pelo poderio político, ideológico e econômico dos países centrais, os desenvolvidos, se apropriar do petróleo e do excedente que ele permite, seu processo de produção, até os anos 2000, quando ela é revigorada a partir da liderança do Chaves, que negocia com a Rússia, que sucedeu à União Soviética. É importante lembrar que nos anos 80, 86% do petróleo estava na mão das chamadas International Oil Companies, especialmente as 7 irmãs e suas associadas. Em 2000 era o contrário. Mais de 90% já estava em mãos de estados nacionais. Por isso que o choque dos anos 2000 se tornou importante e gerou enormes excedentes econômicos. E é nesse contexto, quando a Petrobras, vítima, o país do segundo choque, primeiro choque do petróleo, lhe dão a missão. Mesmo os governos militares, então, que apesar da sanguinária ditadura, tinham a percepção de que a produção, a produtividade e o controle interno no Brasil eram essenciais para o desenvolvimento das forças produtivas, do avanço da capacidade de produzir. Uma outra questão era como distribuir essa produção, que é uma disputa política. Mas não se pode distribuir o que não é produzido. E há militares, então, que parece que eram diferentes dos de hoje, nessa percepção, que substancialmente mantiveram grande parte dos enunciados, pelo menos do ponto de vista econômico, do desenvolvimento autônomo, da capacidade de gerar tecnologia, de controlar os recursos naturais e aumentar a produtividade aqui dentro. Mesmo
e apesar do golpe que hoje completa 57 anos, porque ele de fato foi consolidado e realizado em 1º de abril. Como a primeira mentira, já disseram que ele era em 31 de março. A segunda mentira de que ele veio para salvar o país. Salvar o país. Então, nesse dia 1º de abril, tem que refletir sobre isso também. Mas não se pode deixar de observar que, neste momento da luta histórica nossa aqui, é preciso compreender que mesmo os militares, então, criaram o programa nuclear, avançaram a produção do etanol, aumentaram a produção da hidroeletricidade, desenvolveram programas de ciência e tecnologia, criaram a Embrapa, enfim, havia uma aliança entre a produtividade, a ciência, a tecnologia e o controle interno. A disputa política era outra, não há dúvida, sobre que regime econômico. Mas, pelo menos, era outro patamar em que se debatia a sociedade brasileira de então. O problema era a democracia, era o fim da tortura, era a capacidade do povo ser autônomo, se livrar da tutela imposta pelo autoritarismo do golpe de 1º de abril de 64. Mas não podemos... Então, avançando. A segunda fase, nesse período, sob auspícios do então general Geisel, que tinha sido presidente da Petrobras, foi: não, a Petrobras tem que ir descobrir petróleo no Brasil. A fase da universalização do acesso aos derivados para aumentar a produtividade, a circulação das pessoas, a mobilidade urbana, a mobilidade das atividades industriais e agrícolas, a capacidade de integração do país como exportador e importador no mundo, tudo isso é movido à energia do petróleo, principalmente. Então, e essa missão foi cumprida. Em 2005, nós proclamamos a autossuficiência com o petróleo nas águas profundas. Das águas profundas da bacia de Campos. Depois de Marlim, depois da descoberta do poço lá no mar em Sergipe, em 68, já havia muita clareza de que provavelmente novos modelos geológicos podiam ser batizados. Eles estavam em gestação, mas só foram colocados em teste na prática concomitantemente, enquanto nós proclamávamos com uma nova estratégia da Petrobras, formulada em 2002, 2003, 2004, de que o tripé em que a Petrobras se assentaria seria grande valor viria de consolidar a descoberta de petróleo, como era a Bacia de Campos, no resto do país, encontrar petróleo no exterior, como foi no Iraque nos anos 70, como vários países do mundo onde a Petrobras atuava, ter o gás natural como uma vertente interna de desenvolvimento, o programa de massificação do uso do gás que nós formulamos, que foi sabotado pela ministra que presidiu o conselho da Petrobras, chamada Rousseff, e a transição para as renováveis, percebendo a trajetória que eu relatei há pouco, de que o irrelevante da energia permitia controle e aumento da produtividade, e que o aparato tecnológico permite ampliar as fontes suscetíveis a isso, sem sacrificar a produtividade e sem ter os efeitos. Então, as renováveis tinham que ser um passo, um terceiro pé para a perenização da Petrobras como instrumento capaz de aglutinar a capacidade produtiva, organizar a produção pelo seu efeito. Ao longo dos anos da Petrobras, desde os anos 50 para cá, quando ela foi criada em 53, 3 de outubro, ela foi uma enorme indutora dos desafios para a indústria brasileira, em vários campos, a indústria mecânica, a indústria elétrica, a indústria de materiais, a capacidade de gestão, de engenharia, criou um arranjo produtivo importante que permitiu ampliar a qualificação da capacidade industrial brasileira, como previsto pelos precursores do discurso de Jesus Soares Pereira, Celso Furtado, Rômulo Almeida e muitos outros na década de 50, no segundo governo Vargas. Isso foi batido de pé, mesmo pelos militares. É claro que, então, a segunda etapa, o choque do petróleo, nos levou à necessidade, criou efeitos enormes na esfera mundial, a financiarização surge daí, a hegemonia dos controles da regulação financeira e econômica mundial que emergiu da Segunda Guerra, com o GATT, que hoje é o OMC,
o Fundo Monetário e o Banco Mundial deixaram de ser relevantes, em parte pelo excedente dos petrodólares que emergiram do primeiro e segundo choque do petróleo, que buscam liberdade sob a hegemonia financeira. O ultraliberalismo suplanta as ideias da produção organizada, que, aliás, só foi organizada dessa maneira. O neo-keynesianismo surge muito mais do que uma necessidade de suplantar as crises do capitalismo dos anos 30 e 40 e organizar a produção do pós-guerra, porque tinha a referência da União Soviética. E já ameaçando, a partir logo depois de 49, a emergência de um sistema revolucionário na China, que se manteve, todavia, como uma sociedade substancialmente da era da Revolução Agrícola. A China só entra na Revolução Industrial de 1700 e 1978. Uma decisão do 13º Congresso do Partido Comunista de dizer que a produtividade tem que aumentar. Tarefa liderada pelo Deng Xiaoping, que nesses 40 e poucos anos hoje já mostra seus frutos. E a China está organizada exatamente em torno disso. Controle, organização da produção. Liberaram, sim, assim como a NEP, a nova economia política dos anos 20 da União Soviética, a China está praticando uma nova NEP. As forças de mercado incrementando produtividade. Claro que isso gera tensões como lá existe, não há dúvida. Os ricos, os ultra-bilionários e tal, mas hegemonicamente... Com planejamento, né? Quer dizer, com plano. Há um planejamento estratégico que vem do Comitê Central, que vem do Congresso do Povo, que se reúne periodicamente, e que as empresas estatais hegemonizam, mas que tem uma ampla atuação de empresas privadas, inclusive em parceria e participação das empresas multinacionais, internacionais, que acorreram à China a partir dos anos 70, 80, acima de tudo, 90, com as grandes parcerias, porém orientadas sempre para criar uma base produtiva, apropriação tecnológica, a formação de recursos humanos, programa educacional e, acima de tudo, parcerias internacionais para garantir acesso às matérias-primas, maiormente, no caso da China, ao petróleo. Os recursos gás natural liquefeito, petróleo, são as fontes de que a China, tanto que é o maior importador hoje do mundo de petróleo, a China. De maneira que esse é o quadro que emergiu a partir dos anos 2000. Quando a Petrobras, nesse novo estágio, meio que renegando a intervenção neoliberal daquele contexto dos anos 70, pós-choque do petróleo, dos anos 80, do consenso de Washington, capitaneado aqui no Brasil pelo fracassado Collor, mas implementado pelo FHC, fez a reforma constitucional para dizer que a Petrobras, o petróleo era nosso quando era um sonho. Criaram uma metamorfose da campanha dos anos 40 e dos anos 50, quando o petróleo era nosso no sonho, quando ele começa a se materializar, cria a metamorfose, inclusive mantida pelo STF. O petróleo é nosso enquanto está no subsolo. Quando ele emerge, ele é de quem o controla. Essa é a metamorfose, a grande mentira que a FHC impôs e que os governos da Frente Brasil Popular, liderados por da Silva, Lula da Silva e o Rousseff, não foram capazes e não quiseram reverter. Por isso estamos na situação atual. Porque exatamente a reforma constitucional tirou o monopólio da Petrobras, acharam que iam dilapidá-la, não conseguiram. Porque ela era uma formação criada ao longo de quase 5 décadas, então, pujante, com capacitação na área de geofísica, na área de geologia, em todos os campos da tecnologia, da engenharia, com redes e arranjo produtivo inserido na sociedade brasileira e nos campos científicos do Brasil e do mundo, capaz de cumprir essa tarefa. E quando ela foi jogada para competir, em vez de ser devorada, ela ampliou, se internacionalizou e se mostrou tão ou mais competente que muitas outras, tanto que ela se afirmou como a empresa que melhor superou os desafios de encontrar petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Foi premiada e reconhecida por isso. E é isso que está em disputa. Então, o que está em disputa hoje no Brasil são 2 espaços. A capacidade da Petrobras, que não podendo controlá-la e dominá-la, se apropriar dela, como vem fazendo, ao vender as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, para que ela cumprisse o papel meramente de atender os interesses desses acionistas, que chegaram a controlar mais de 62%, isso regrediu um pouco,
com a capitalização dos anos 2007 e 2008, e agora voltou atrás. A internacionalização da empresa, a transparência, a submissão a regras de verificação, seja por mercado, por outros mecanismos, é essencial para uma empresa. Porque é uma disputa intestina muito forte, exato pelo excedente econômico que ela controla e maneja. Mas achar que a única forma... Então, a reforma de Fernando Henrique, de 97, a reforma constitucional de 95, a Lei 9478, de 6 de agosto de 1997, criou esse novo ambiente, que diz, inclusive, que os preços têm que ser competitivos. Portanto, paridade de importação, paridade de exportação. Isto é lei. E esta lei foi mantida de lá para cá. De 97 para cá, ela está em vigor. Ela foi não cumprida em alguns períodos. E por esse não cumprimento, há gente que se vangloria disso. Precisava era ter mudado a lei. Mudar a forma como se compreende o papel do petróleo na sociedade, se compreende a possibilidade dele contribuir para o desenvolvimento. E há exemplos, como eu disse há pouco, até o da China. Não que ele possa ser transportado para cá, ipsis literis, mas que ele seja uma referência importante, que há uma disputa em torno do petróleo que vem pelo seu papel, que eu relatei há pouco. O petróleo tem esse papel de permitir o aumento da produtividade e porque não há substituto nesse momento da estágio da produção mundial. Para atender a demanda, que antes da pandemia era de 100 milhões de barris por dia, caiu para 90 milhões de barris por dia, 10%. A única forma de atender isso seria liquefazer carvão. E mais ainda, a OPEP, que emergiu naquela forma, que eu relatei brevemente antes, passou a ter sob seu controle não só a quase totalidade das reservas, mas, acima de tudo, a produção essencial para manter o equilíbrio para as necessidades. Muito embora haja a produção dispersa e autônoma, inclusive os Estados Unidos se tornou, antes da pandemia, graças ao shale, ao óleo de folhelho, que é uma gravidez de petróleo que é acelerado, passou a extração antes que ele maturasse nas eras geológicas. Os Estados Unidos era o maior importador, se tornou agora a China, mas se tornou o maior produtor nesse período. Mesmo assim, cerca de 40% do petróleo consumido no mundo vem dos países da OPEP, que são 14, mais a Rússia e o México. Fora esses todos, que são os associados ao OPEP, não membros da OPEP. Fora esses, tem o Brasil e o Canadá como relevantes. O Brasil está exportando mais de 1 milhão de barris por dia. É um exportador relevante, graças ao pré-sal, que foi fruto dessa mesma história da Petrobras que eu relatei antes. E que a nossa estratégia de 2003, que nós ajudamos a formular, mesmo muitas vezes enfrentando a ira de Brasília, da senhora Rousseff e outros que não tinham essa compreensão, e até hoje não tem, é uma disputa. Vencemos. A estratégia da Petrobras descobriu o pré-sal, a fronteira maior de recursos do planeta nas últimas décadas. Não sabemos sequer quanto tem. Pois é, o tamanho. Este é outro problema. Além de não mudar a lei de Fernando Henrique, fizeram arremedo do que era a concessão, que fazia essa metamorfose de dizer que o petróleo que está no solo é do povo, é do quem sonha, e quando ele emerge é de quem se apropria dele. Lei de concessões. Se faz a partilha e outorga contratos semelhantes, dizendo que o título da propriedade pertence ao Estado, mas o Estado, depois que o petróleo é produzido, no ritmo dos contratos, não tem onde estocar. Só se enchesse o Congresso Nacional de Petróleo. E assim caberia pouco. Não tem... Da hora que ele emerge, ele vai para o mercado, e o mercado vira moeda. E a moeda vai de quem participa da partilha da produção. E os contratos de partilha e de concessão são da mesma natureza. Favorecem os operadores. Não servem como instrumento estratégico da afirmação da soberania, de controlar a produção para que o Brasil participe da OPEP para regular o preço do petróleo. Porque o custo de fazer petróleo na Arábia Saudita é $2. No Brasil é $8, custo direto, capital e trabalho. Depois tem que pagar os impostos, royalties e tudo mais. A diferença entre $8 e 64, como ele estava semana passada, que são mais de $50, são $56, isso é disputado para ser lucro dos acionistas. Alguns impostos, PIS, COFINS, imposto de renda, sobre o lucro que muitas vezes é maquiado. E os royalties e participações.
e aquelas migalhas que foram prometidas do Fundo Soberano, que iria salvar o Brasil para a educação pública. Aonde está? Nós anunciamos que aquilo era mentira que a senhora Rousseff inventou. E é mentira, porque não existe. Até hoje, apesar de que hoje a maior produção brasileira do petróleo vem do pré-sal. Portanto, o que está em ataque neste momento em toda a Petrobras é, além do controle do acesso aos recursos do petróleo, da descoberta que a Petrobras fez, graças à sua história, com apoio ao povo brasileiro, é a disputa da capacidade de gerir. E querem eliminar a Petrobras para que, como aconteceu na Argentina e na Bolívia, as estatais ressurgem, porém sem músculo, sem aquela capacidade que foi visualizada na transição de 1938, com o Conselho Nacional de Petróleo de papel, e a Petrobras capaz de intervir na natureza, transformá-la, construir ciência, tecnologia e colocá-la a serviço da produção e da transformação. É esse que é o desafio. Querem disputar o petróleo. Se a Petrobras não serve mais para prover única e exclusivamente dividendos e lucros para os acionistas, ao invés de para o povo, como o nosso modelo propõe, o nosso modelo é mais simples. O Brasil planeja quanto petróleo quer produzir e exportar em acordo com a OPEP para manter o preço, porque se o preço do petróleo se tornar uma commodity meramente competitiva, sem o controle do oligopólio, ele vai cair para 20, 30 dólares. O excedente vai voltar assim como era nas décadas de 60, 70 e 80. Fora os espaços de 73, 79 do choque do petróleo. Vai virar benefício para quem mais consome, concentrando mais a riqueza, o poder e a hegemonia de poucos países controlados pela OECD. Mas a China, que está no outro lado, junto com a OECD, nessa contradição geopolítica. Esse é o quadro mundial que está em disputa no Brasil. E por que então a disputa dos preços no Brasil? Ficou muito claro. Já depois da crise de 2008, com a crise econômica brasileira, quando o petróleo subiu para patamares importantes, que havia um problema. Uma disputa emergiu, ela nunca foi clarificada. De um lado, o modelo em torno do petróleo da Petrobras, da Agência Nacional de Petróleo, criado por Fernando Henrique, que foi mantido intacto, fora esse arremedo da lei da partilha, que é o arremedo, não altera substancialmente nada da partilha dos recursos. Só uma concessão. Sim, o que podia alterar é o seguinte: a Petrobras seria contratada para produzir, se o custo é 8, livre de impostos e transferências, ela recebe 15, para manter a sua pujança e capacidade. O resto vai para o Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E daí a política de preços decorre naturalmente. Eu não sou contra alguma referência de paridade internacional, que nossa experiência em todos os tempos de empresas estatais produzindo, mecanismo de interferência, de lobbies, de captura, sempre permitindo, por exemplo, a indústria petroquímica, que era estatal, foi transferida ainda no governo Geisel para a Odebrecht, da Brazilian Chemie, nome até alemão, tanto do seu Norbert Odebrecht quanto do seu Ernest Geisel. Brazilian Chemie, Brasilianische Chemie, na verdade, Braskem, que capturava a nafta a preços altamente subsidiados e não transferia esse excedente para os preços dos seus produtos petroquímicos. Ficava como lucro. Esse que é a discussão. Então, referência internacional nos preços não é ruim. Agora, há mecanismos pelos quais dá para modular a participação externa brasileira de maneira a ter preços internos, porque a disputa é essa. A disputa que nós temos é essa. Os acionistas e os financistas, que são os novos senhores feudais, agora acomodados em Wall Street e na City de Londres, pelos seus mecanismos financeiros, exercem o papel semelhante de extrair excedente econômico sobre quem trabalha e produz, inclusive o capitalismo industrial produtivo, que está subordinado a essa lógica, que busca qualquer lugar, não precisa, cria mecanismos na imprensa, na divulgação, de que só existe uma forma de organizar a produção no mundo. Mas está aí a China para provar que não é. Está aí o discurso do Biden de ontem, de que não é. O Biden está reinaugurando um pós-neo-keynesianismo. Os 2 trilhões. Para tentar superar a crise econômica a que os Estados Unidos foi submetida pelas contradições internas e pela emergência da China. É disso que se trata.
E o Brasil não quer aprender com isso? Que desgraça é essa? Onde estamos? Então, preços, excedente de petróleo. Papel dele interno. Qual é o conflito? De um lado, esse grupo, que são as crias do modelo neoliberal do consenso de Washington, parido no Brasil por Fernando Henrique, e sustentado e aleitado por Rousseff e Lula da Silva. Não podemos deixar de dizer isso. De outro lado, os donos do petróleo, que é o povo brasileiro, que sonhou com a Petrobras, que com todas as forças não conseguiram suplantar a ideia na Constituição de que o petróleo é patrimônio do povo. Está lá até hoje. Os potenciais hidráulicos, subsolo, claro, conseguiram metamorfosear. Os minérios são do povo, mas a Vale e seus acionistas é que lucram. Assim os outros. Assim o petróleo, assim os potenciais hidráulicos. Essa trajetória. Esse grupo hegemônico disputa isso. E quem está do outro lado é o povo brasileiro. Somos nós que precisamos organizar essa consciência. A Bolívia nos deu exemplo de como isso é possível de se fazer. O povo foi às ruas, exigiu, mesmo sem ter uma empresa como a Petrobras, a IPFB serviu como gestora de contratos, para usar os contratos outorgados às empresas multinacionais, inclusive a Petrobras que lá operava, e tirar a diferença entre grande parte do valor e para o poder público. Foi assim. Há outros países que fazem isso. Todos eles. A Arábia Saudita tem um plano de investimento de $1 trilhão. De onde é que vem o sustentar? Para diversificar sua economia, para sair da dependência do petróleo. De onde é que vem esse dinheiro? Vem do petróleo. Por que não podemos aprender com isso aqui? Então, esse é o conflito. De um lado, a hegemonia financeira, os herdeiros dos senhores feudais, antes da Revolução Industrial, que se reorganizaram, se reencastelaram sobre esse conceito em Wall Street e seus tentáculos em toda parte, na City de Londres e alguns outros setores da hegemonia financeira mundial. De outro lado, a população brasileira, que é dona do petróleo, dona dos outros recursos. Esse é o grande conflito. E no meio, quem está? Aqueles que dependem de consumo intensivo de petróleo, inclusive as viúvas do plano de recuperação econômica após 2008. Aqueles que compraram um monte de carros para revitalizar a indústria brasileira como resposta à crise, aqueles que compraram caminhões acreditando que a economia ia crescer e que ia ter derivado. Quer dizer, a crise dos caminhoneiros, na verdade, é porque há muito caminhão e pouco crescimento econômico, pouca carga, e ainda assim não há uma infraestrutura de transportes adequada, mais adequada, como a navegação de cabotagem, as ferrovias, os canais, os rios, a navegação interna, para mobilizar e transferir a carga no Brasil. Esse é um problema estratégico que não foi resolvido. A solução simplória de vender carro, de apostar no emprego gerado pela indústria multinacional instalada no Brasil, para sair da crise de 2008, gerou esses fenômenos. Então, agora, muitos acham que o problema é o custo do diesel. Mas não é só. Então, há também a crise dramática daqueles que, às vezes, têm dinheiro e salário, mesmo nessa pandemia, para comprar comida, precisam de energia elétrica para conservar a comida, e também a explosão da tarifa elétrica no Brasil, no mesmo modelo gestado por Fernando Henrique, mantido no governo Rousseff, e que foi a operadora de Lula da Silva e dela própria, de subordinação à mesma lógica, mudou o discurso. Controla o CNPJ, mas não controla o excedente econômico. Essa foi a lógica deles. Vamos manter o CNPJ público. Mas o excedente econômico das hidráulicas do petróleo foi despilfarrado desse jeito. E há, então, quem precisa do GLP para cozinhar e para comer. Esse é o quadro. Então, onde está a disputa? Evidentemente que há muitas saídas. Uma delas, que eu propus muitas vezes, desde os anos 95, 96 em diante, nesse embate, que está consolidado no programa de governo de 2002, que não foi implementado, foi jogado no lixo, e quem comandou essa metamorfose dentro do governo foi a senhora Rousseff, que fazia parte do grupo, de manter o modelo substancialmente anterior, com alguns ajustes e perfumarias e ajustes no discurso, mas não na essência. Então, uma solução podemos manter o preço internacionalizado do petróleo. Mas vamos capturar a diferença. Hoje, produzindo mais de 1 bilhão, mais de 2,5 milhões de barris por dia, que vezes 365 dias, dá mais de 1 bilhão de barris por ano.
A diferença é no mínimo $50. São 50 bilhões de dólares. São hoje 250 bilhões de reais por ano que estão em disputa. Que todo esse discurso, essa estrutura do mercado, da lógica, do não sei o quê, está disputando para os acionistas. Ele deveria ir para quem? Para a educação pública, saúde pública, para reforçar o SUS, para reforçar a educação básica, para reforçar a pesquisa, a ciência, que está muito mais claro do que nunca de que sem ciência, sem autonomia aqui, capacidade de gerar vacinas, de produzir energia, de gerar conhecimento, nós seremos subalternos. Até os militares do golpe de 1º de abril sabiam disso e foram fiéis a esse princípio. Os de agora, com seus asseclas, parece que não. Então, esse é um seio. E é possível no meio termo, em que é possível capturar grande parte desse excedente e ter preços aqui dentro, ainda que vinculados internacionalmente, abaixo dele, para beneficiar também a população. O que é importante lembrar, quem anda de carro é diferente de quem anda a pé. Que não tem isso. Em geral, quem anda a pé não tem escola, não tem casa, mora em favela, não tem educação, não tem nada. É dono do petróleo tanto quanto aquele que anda do carro. E tanto aqueles poucos que são acionistas da Petrobras. Então, esse é a grande contradição. A lei que está aí não foi mudada. Deveria ter sido mudada. Eu lutei para mudá-la. Eu disse, ou cumprimos a lei ou mudamos a lei. Não. Acharam que era possível fazer arranjos e superfúgios. Deu no que deu essa estrutura. Eu sei que não é hora de reminiscências e de recriminações, mas é preciso aprender com os erros para que nesta novo enfrentamento agora, especialmente do ano que vem, nós saibamos o que está em disputa, o valor. O Brasil vai estar produzindo daqui a pouco 5 bilhões de barris, 5 milhões de barris por dia, cerca de 2 bilhões por ano. O excedente vai dobrar para 500 bilhões de reais por ano. É uma reforma da Previdência por ano. Aonde vai? Isso é que pode. Isso é o SUS. É a aposentadoria para todos. Por que os dividendos da Petrobras não vão para o fundo do SUS e da aposentadoria da educação básica? Porque o risco é que, então, queremos todos os dividendos da Petrobras para isso. São várias formas de organizar a estrutura, o modelo organizacional. Até a Bolívia mostrou que, com tudo privatizado, é possível, se tiver força política, impor a apropriação desse excedente. Portanto, Wildo, como é que você vê, no seu tempo se falava em planos de investimento. A partir do Bendini, da Forster, começou a se falar em plano de desinvestimento. Agora nós estamos vendo aí plano de desinvestir 30 bilhões de dólares, esquartejamento da Petrobras, venda do seu patrimônio. Quer dizer, diante disso, no governo Bolsonaro, a coisa está radicalizando. Quer dizer, vão vender 8 das 13 refinarias. Como é que você vê esse momento e as consequências? A gênese da tragédia eu expliquei há pouco. Tem a ver com a manutenção do arcabouço institucional, o papel da ANP, a lei do petróleo, com pequenos remendos. A gênese está lá. O grande cavalo de pau da Petrobras veio quando, primeiro, está lá. E, ao mesmo tempo, está a outra gênese, está nos crimes cometidos dentro da Petrobras, em acordo com a base econômica e a base política de Brasília. Outorgar espaço dentro da Petrobras para trair a lei, trair a transparência, trair os colegas dirigentes e fazer crimes lá dentro, mandamento despachantes de interesse, como foi feito, já existia antes, mas foi magnificado. Foi o segundo pé, em cima do qual o arcabouço mantido intacto. E essa referência de corrupção, aliás, é irônico, eu preciso dizer, dizem que a Lava Jato conseguiu recuperar 5 a 6 bilhões de reais com todo esse estardalhaço. Eu quero dizer para você que eu liderei dentro da Petrobras a retomada de 3 contratos de termoelétricas outorgados no governo anterior de Fernando Henrique, sob liderança daquele ex-senador Cassado, que foi diretor da Petrobras. E só na renegociação e na retomada em arbitragem e negociação, nós tomamos de volta mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Só com a Termo Macaé, que virou Mário Lago, a Eletrobolt, que virou Barbosa Lima Sobrinho,
e a Termo Ceará, que ficou sem nome, do Ike Batista. 1 bilhão e 100 milhões de dólares são mais de 5,5 bilhões de reais, que nós tomamos em 3 contratos. Ninguém fala disso. Isso é herança do governo anterior. E fizemos isso mesmo pressionados pela área financeira do governo Sr. Lula da Silva. Então, esse é o quadro daquele tempo. Só que, enquanto nós fazíamos isso, outros dentro da Petrobras, com o mandato de Brasília, faziam o que não deviam. E a consequência veio depois. Lava Jato, para criar esse discurso e dizer que a Petrobras é o antro de todos os males. Que os crimes que têm um custo que a Lava Jato estima entre 5 e 6 bilhões de reais, pode ter sido mais, mas não tem nada a ver com os 35 bilhões de dólares de investimento anual, não se compara. É um crime, 1 centavo é um crime. 6, 5, 6, 7 bilhões é outro. Como foi aquele que não foi investigado, que eu citei há pouco das termoelétricas. Mas é nesse contexto, com essa estrutura onde o caudilho da ABC em Brasília fez uma partilha de espaços em favor da base política do Centrão. E deu no que deu. Agora o Centrão volta para o outro lado e a herança está aí. E com isso conseguiram, pela primeira vez em 6 décadas, construir um discurso contra a Petrobras. Dizer que ela é um problema e não a solução. E a mídia toda estruturada nisso. E a proteção que o governo deu, especialmente o governo Rousseff, depois de 14 para cá, as oligarquias das empreiteiras, dizendo que a Lava Jato as destruiu, de fato teve um papel. Mas as empreiteiras que foram oligarcas, que participaram da partilha do saque contra a Petrobras, deveriam ter sido punidas. Fazer como Obama fez, desapropria essas empresas todas, as 6 ou 4 grandes, as 7 irmãs dos cartéis da construção, vende as ações em bolsa, tira o controle dos oligarcas, difunde o capital, nomeia a gestão profissional e indeniza o povo pelo prejuízo que eles causaram. Se sobrar algum, devolve lá para os oligarcas, as famílias. Isso não foi feito porque o governo era cúmplice desse processo. Isso é verdade. Agora, esses processos. E, acima de tudo, o último golpe foi o cavalo de pau dado a partir da assunção do poder pela senhora Foster e do senhor Bendini. Como havia um plano de investimentos para dobrar a produção para cerca de 5 milhões de barris por dia em pouco tempo, iniciaram projetos inaceitáveis, como o Polo Petroquímico do Rio, Comperge, iniciar 2 refinarias simultaneamente em Pernambuco, no Ceará e Maranhão, iniciar várias fábricas de fertilizantes que não tinham viabilidade econômica. Houveram erros estratégicos, especialmente nesse período. E aí veio sucumbe a administração da Petrobras à pressão dos financistas, declara impairment, prejuízos contábeis em relação a esses projetos, investimentos mal feitos, mal planejados, sustentados em cima daquela conluio entre as empreiteiras, a base de Brasília e o poder político. E aí, corrupção, investimentos mal direcionados. E ainda de tudo, a senhora Rousseff querendo usar a Petrobras. A vez de mudar a lei, praticar preços abaixo do que a lei mandava, isso tudo gerou uma situação financeira apertada na Petrobras. E, acima de tudo, porque o cavalo de pau dado a partir da gestão Rousseff, mediante Foster e Bendini, paralisou todos os investimentos que pagariam esses investimentos mal feitos, dobrando a produção para 5 milhões de barris por dia, 2 bilhões por ano. Tudo tinha financiamento, porque a China financiaria tudo. Havia recursos para fazê-lo. Disseram que a dívida era impagável, que a corrupção destruía a Petrobras, aí sim usar esse discurso para destruí-la mesmo e colocá-lo definitivamente a serviço. Esse é o quadro que precisa ser compreendido. Não adianta dizer que a Lava Jato
que cumpriu um papel de bando também, a exemplo do que estava no poder, havia um bando, a Lava Jato é outro bando, como ficou claro, suportou mais um bando que chegou ao poder, e a população brasileira hoje está jogada nesse dilema, se vamos apoiar o bando A ou o bando B. Nenhum dos bandos. Vamos recuperar a soberania brasileira, vamos recuperar a capacidade do povo brasileiro de se organizar, de construir o seu destino. E o sistema elétrico, o sistema do petróleo, o sistema de comunicações, os recursos minerais do subsolo, da Vale, a capacidade agrícola, são a base em torno do qual nós podemos aumentar a produtividade, dinamizar o mercado interno, aumentar a produtividade. Para aumentar a produtividade só tem um jeito: educação pública, na base, ciência no ensino superior, saúde pública. Da onde financia? Os números estão aí, do petróleo, do minério. É só querer estruturar políticas, aprender com outros países, aprender com a história da humanidade e aprender com a referência da China, que tem muito a nos ensinar. Não estou propondo transplantar o modelo. Estou dizendo só que é preciso ter coordenação, entender o papel do mercado, onde há competição possível, sem monopólios ou oligopólios, deixa o mercado operar e definir preços. Aonde tem excedente econômico enorme, ao invés de fazer esse conflito. Os 50 bilhões de dólares do petróleo, ao invés de só para os acionistas, vão achar um novo meio termo de partilha. Uma parte para os consumidores, política de preços, transparente, e grande parte para quem? Para resgatar a dívida histórica com o povo brasileiro. É isso que está jogado aí. Então, esse falso conflito em torno dos preços é isso. E este governo agora sentiu. Ele foi eleito em cima do discurso neoliberal. Destrói Petrobras, privativa Petrobras, e grande parte dos caminhoneiros que sentiram o golpe já no final do governo Rousseff, especialmente no governo Temer. Quando o parente que tem experiência em fazer racionamento elétrico nos anos 2000 foi ressuscitado para fazer um racionamento de petróleo. Levou um apagão. Com a mesma receita, a mando do Temer, que usurpou o poder. É preciso dizer isso. Temer foi usurpador. Sem aliviar as críticas em relação ao governo anterior, mas a usurpação do Temer foi exatamente o papel, porque o modelo anterior de negociação, de pactos submissos à burguesia brasileira, ao sistema financeiro internacional, tornou o papel do governo irrelevante. Por isso que usaram de usurpar o poder para iniciar precocemente o que veio a ser este governo, que então assume, promete o neoliberalismo absoluto, e aí, de repente, o próprio presidente da República se vê acossado na contradição entre atender. Então, estou acelerando a privatização das refinarias exatamente para botar um anteparo, como já foi feito na indústria de minérios. Ninguém reclama do preço do aço para a construção, que é tudo privatizado. Vão privatizar as refinarias. O jogo deles é o seguinte: vamos manter a produção do petróleo na mão da Petrobras ou da Shell, que já é a grande produtora, e outras, mas isso vai virar lucro para os acionistas da Petrobras. A Petrobras vai sair de todas as outras fontes de energia, vai sair do líder do arranjo produtivo brasileiro, que gera emprego, trabalho e tecnologia, na estrutura da produção de plataformas, de todas as estruturas. Sai de tudo. É uma empresa produtora de óleo apenas, para exaurir rapidamente as reservas descobertas do pré-sal, pela hegemonia da lógica anterior, que eu citei há pouco, do Plano Estratégico de 2003, que nós formulamos, converter isso em lucro e botar um anteparo a refinarias privadas. Fernando Henrique já tentou isso, não conseguiu. O setor elétrico é feito assim. No setor elétrico se privatizou primeiro as distribuidoras, depois começou a se ou privatizar ou vender o excedente, despilfarrar o excedente econômico da geração hidráulica. O modelo é sempre o mesmo. O que está em disputa, parodiando aquilo que falei, desde a época da economia feudal, é o rentismo. A esfera financeira tentando extrair excedente. E o papel que eles querem assignar à Petrobras é o mesmo. Vender as refinarias, o anteparo, o povo vai reclamar para quem? Para o bispo. E Bolsonaro foi pego no contrapé. E por isso ele fez a intervenção. Ele aparentemente fez isso para ganhar tempo e apaziguar parte da base que o tinha apoiado, que se sentiu traída, que de fato foi traída. E que então está aí o mesmo dilema.
do governo anterior, dos governos anteriores. Há uma contradição muito forte entre o interesse popular, que é mais difícil, aquela tese que eu defendo sobre o excedente econômico para a saúde pública, a educação pública, a previdência pública, a ciência, a transição energética, infraestrutura. A mais visível é daqueles setores mais organizados, que são consumidores de GLP, de diesel, de gasolina, classe média. Então é preciso procurar. Nessa etapa, me parece, eu estou fazendo uma revisão, uma reflexão também, é preciso construir um novo pacto de partilhar o excedente. E tanto os consumidores quanto a população têm um grande adversário, é o neoliberalismo, é o Paulo Guedes. Paulo Guedes prometeu fazer, não fez. O patrão dele se viu, de repente, confrontado com uma enorme contradição entre aqueles que ele enganou, para dizer que ele seria o contrário do que veio antes, de que havia uma solução para a Petrobras, que era privatizá-la, destruí-la, que ela não tem esse papel histórico, estratégico, que não chegaram a dizer que a Petrobras não é do Brasil. A atual direção da Petrobras. A Petrobras é uma empresa do mundo, não é mais do Brasil. É empresa acionista, claro. Mas me desculpe. Isso foi o que o Fernando Henrique escreveu na Reforma Constitucional de 95, que foi mantida pelo STF no tempo do Lula, quando o ministro de lá era o relator e podia ter mudado isso, a pedido do Requião e de outros, manteve a interpretação da lei do petróleo. Mantido tudo esse arcabouço institucional e legal no governo de 2002 a 2016, e voltou a ser praticado toda intensidade. O primeiro grande contrapé veio com o parente, que assumiu a presidência no governo e provocou aquela crise que fortaleceu a visão pelo outro lado. Então, nós temos um grande problema, que é a compreensão do que está em curso. Estão vender a BR Distribuidora por um preço ínfimo de 2,5 bilhões de reais. Ninguém está sabendo disso. Vender o controle acionário da maior empresa de comercialização do Brasil. Vender a TAG, que nós criamos no meu tempo como diretor da Petrobras, por cerca de 30 e poucos bilhões de reais. Por que atingiu esse preço? O investimento foi da ordem de 3 bilhões de dólares. Portanto, não chegou a 2 a 3 bilhões de dólares, mais a depreciação, que gerou um lucro enorme. Cerca de, o custo contábil era provavelmente, eu estou chutando agora, isso aqui 10 bilhões. 35 menos 10 são 25. Virou lucro. Lucro do qual o Castelo Branco festejou e está sendo premiado. Por quê? E de onde é que vem isso? Há um paradoxo nisso. Porque a empresa que comprou a TAG e a NTS e as outras, agora estão vendendo a TBG, vem da onde? A ideia do quanto eles venderam vem do seguinte: a Petrobras é a única que produz gás nesse momento e que fez contratos de longo prazo para pagar o transporte do seu gás, garantiu o aluguel, entre aspas, desses gasodutos com receita garantida a futuro. Aí você pega um fundo, pega capital a 2% ao ano, como tem no mundo inteiro, faz um desconto de 8% ao ano e traz a valor presente a receita prevista com o aluguel que você vai receber. É a mesma coisa que a gente tem uma casa, a gente vende a casa, faz um contrato de aluguel por 20 anos, promete um aluguel caro e o acionista sabe que ele vai financiar a compra a 2% ao ano e vai receber aluguel que lhe garante o juro de 8%, 10% ao ano. E para eles que operam lá agora, isso virou lucro, está no balanço. E distribuir o dividendo do que a Petrobras vai pagar de aluguel dos gasodutos no futuro. Essa é a manobra dos neoliberais que está lá, que ninguém se atenta. Esse é o que está sendo feito. A Petrobras acaba de comprar 146 milhões de reais de óleo diesel da BR Distribuidora, que era uma empresa dela própria. Sim, deve ser para operar sua frota e algumas técnicas. Então é isso. Mas esse movimento vem de antes. Desde 14 para cá, portanto, no governo Rousseff, na era Foster e Bendini, a capacidade de refino da Petrobras foi subutilizada. Um quarto dela se tornou ociosa para permitir essa transação da importação. Talvez para garantir que há uma referência internacional.
achando que iam se proteger dos protestos internos, que não suíram. Então, a Petrobras é a Geni. Para aqueles que acham que ela pode vender a preço subsidiado, a preço barato, abaixo do custo, ela é estatal. Na hora de dar lucro, ela é privada. Então, esse é o caráter dela, se tornou. Então, eu vejo deputados em Brasília dizendo que tem que vender as refinarias para criar competição. Governo, na base do governo. Ora, a competição entre refinarias, a do Paraná não vai competir em grande escala com a do Rio Grande do Sul, nem com as do Nordeste. Há um custo de logística envolvido nisso que cria uma espécie de benefício regional, uma renda de localização regional, coisa que o velho Marx e o Ricardo já explicaram há 200 e tantos anos atrás. Ricardo, Marx, um pouco mais recente. Então, é assim que é a forma do sistema de... O problema está não sem compreender esses fenômenos, que acho que nós temos uma compreensão. O problema está em como comunicar e como entender, mesmo no campo progressista, porque esse nosso discurso foi destruído, nós somos acusados, até na Wikipédia, quando fala daquela candidata, diz ela que ela se tornou hegemônica porque ela combateu os estatizantes. 2 professores, um da USP, outro da UFRJ. Está lá, como mérito. Ora, isso tem consequência. A ideia de que não se compreende, ou se quer escamotear o que está acontecendo, achando que o surfar na onda de atender a todos. A hora da verdade sempre chega. A hora do confronto sempre chega. Aquilo que foi confrontado em 2014, quando eles já tentaram subordinar a ideia. E agora, a Petrobras tem uma capacidade de 2 milhões de barris por dia e estava usando 1.700.000, até 1.500.000. Cerca de 25% está ocioso. Esse espaço foi aberto para os operadores da importação, para tentar criar uma referência. Então, vende a refinaria, abre espaço para fazer o quê? Garantir que o petróleo vai ser produzido aqui, vão exaurir o quanto antes as reservas, sem visão estratégica, abrindo mão da soberania. Soberania é dizer que o petróleo brasileiro vai participar do consórcio internacional da OPEP para garantir preço elevado, que tudo que eles querem é criar o shale americano, o petróleo brasileiro, o petróleo canadense, como ponta de lança para destruir a OPEP. Voltar à era em que o petróleo era uma commodity qualquer, controlada pela USD, agora com a China do lado, também se beneficiando disso. Esse é o confronto geopolítico, não podemos esquecer. A China, neste caso, está do lado de lá, do nosso interesse. Mas ela pode ser uma parceira, assim como a Índia. Então, esse é o grande conflito. Então, estão destruindo a Petrobras como um instrumento, um conglomerado produtivo que foi a ponta de lança de grande parte da industrialização brasileira dos anos 70, 60, 70 e 80 e 90, e voltou a ser em 2003 para cá, quando ela liderou a ideia do conteúdo nacional, que está sendo atacada agora, como se houvesse contradição entre produzir aqui dentro, entre induzir capacidade interna, que depois vai se tornar mais barata, que tem etapas nesse avanço das forças produtivas. Tudo isso está sendo destruído. E por que esse discurso prospera? Por causa da herança maldita de ter mantido a estrutura legal, institucional, herdada do FHC, a ANP em seu papel, a estrutura da Petrobras em seu papel, de terem loteado e nomeado despachantes de interesse para subordinar a Petrobras aos crimes da base de apoio político e econômico, aos oligarcas empreiteiros que compraram os partidos políticos com excedente assaltado contra a Petrobras e contra outras estatais e em outros países. E agora vem o esbulho final. Isso tudo vira um discurso e dá uma solução que a população acaba aceitando, mercê da crise econômica com a crise moral. E o lavajatismo, que, como está provado agora pelo Intercept, não passou de um bando com perspectivas políticas. Por isso que nunca investigaram os crimes da era anterior e nem, por exemplo, aquilo que citei há pouco. Os 5 bilhões de reais que eu recuperei liderando na Petrobras o movimento contra 3 contratos apenas. Havia outros muitos que nunca foram objeto de revisão e de análise. Isso está claro agora, que o discurso da moralidade, da transparência e do ataque à corrupção não passou do modernismo barato da era de 50, para derrubar
governos, não para moralizá-los, para colocar outro no lugar que fosse mais subserviente ao grande embate que está em curso na esfera internacional, onde o Brasil tem um lugar relevante, onde o minério brasileiro da Vala do Rio Doce tem relevância, onde as hidrelétricas têm relevância, e foi a Rousseff que privatizou as hidrelétricas, na verdade transestatizou para os chineses, onde o petróleo tem papel, onde a área agrícola brasileira tem papel. Se na ordem mundial emergida do Acordo de Westfália, nos anos 1500 e pouco, o controle de estados nacionais equilibrados sobre o território era importante, porque a produção de alimentos naquele tempo era. Agora a soberania é controlar os recursos naturais que permitem maior produtividade e tecnologia para fazê-lo. Petróleo, pré-sal e Petrobras são isso para o Brasil, são soberania. As Forças Armadas ainda acham que é controlar a fronteira. De fato, é também, mas isso é subsidiário. A Amazul para quê? Para controlar o petróleo da Shell? É isso que eles querem fazer? Controlar o petróleo de Wall Street? É isso que eles querem fazer? É isso que está em discurso? Cadê? Os Estados Unidos criaram, desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial para cá, uma divisão nacional dos PADD, Petroleum Administration for Defense Districts, administração em distritos para defesa, para garantir que o sistema produtivo que tinha controle do petróleo, sempre que necessário, fosse capaz de ser usado para as Forças Armadas, para os tanques, para os jipes, para os navios, para os aviões. Os militares brasileiros sabiam que o controle nuclear, e eu sou engenheiro nuclear, mercê desta visão, estudei e trabalhei nesse campo, era fundamental. Mas sempre sabiam também que, como a Segunda Guerra revelou, que grande parte dos problemas que o nazismo enfrentou foi exatamente a ausência do petróleo. Tiveram que produzir petróleo a partir de carvão. Professor Hildo Sauer. Os militares sabiam disso naquele tempo. Eu quero saber agora o que eles pensam, entregando isso para todas as multinacionais e para Wall Street. Eles vão o quê? Voltar à cavalaria? Só que aí vão ter que disputar a terra com o agronegócio para produzir feno e grãos para os cavalos. Vamos voltar a ter cavalaria aqui? Ou vamos mudar o conceito de Forças Armadas, atualizar o conceito de soberania, estruturar um projeto nacional de desenvolvimento produtivo e vamos disputar na esfera da política como vai ser distribuída essa produção. Como eu disse antes, o primeiro desafio é organizar a produção, mobilizar a capacidade de produção do povo brasileiro. Isso se faz com educação e saúde pública, que é a única forma de criar a base da justiça. Depois vem a estrutura produtiva, que não prescinde nunca do petróleo, das fontes de energia e de uma organização estruturada. O mercado tem seu papel. Não é tudo estatizado, não. É o contrário. Eu sempre defendi que era necessário aprender onde funciona. A ANEP, na União Soviética, nos ensinou muito. A China nos ensina. Então, é preciso ter essa capacidade de ter clareza, de fazer as alianças. Nós temos que nos juntar com quem produz, com a capacidade produtiva brasileira, para ampliá-la, não para diminuí-la. E há certos setores que estão no centro dessa possibilidade. A Petrobras é uma delas, o petróleo é isto. E por isso ele está em disputa. Por que eles não vão disputar a produção de extração de essências lá na Amazônia, como tanto defendem? Dizer que a economia brasileira pode se estruturar a partir da produção. Por que Wall Street não vai para lá? Por que os acionistas estão aqui nesses campos? Querem a Eletrobras, querem a Petrobras, querem a Vale. Por quê? Porque o excedente econômico está aí. E essa disputa clara. Ou ele vai para um ou vai para outro. Não dá para fazer como o Lula queria. Dar a mesma coisa para dois. Ou dar migalha para uns e bilhões para outros. Como foi feito, de fato. Então, isso que está na essência do papel histórico da Petrobras, da disputa em torno dela agora. O desafio agora é mais pungente do que o que nós tivemos nos anos 90, quando nós enfrentamos o neoliberalismo e o derrotamos no campo energético. O apagão de 2003, o racionamento de 2001 e 2002 foi a pá de cal do neoliberalismo de então. Estavam lá as bases para reestruturar. Não foi feita, por isso eu tanto falo. Foram mantidos substancialmente intactos a estrutura hegemônica neoliberal emergida do consenso de Washington. Não se avançou nisto. Só que agora nós estamos diante de dois fracassos. O fracasso anterior e o fracasso deste governo,
que beira o fascismo, o neofascismo, e tem adesão grande. Aqueles mesmos que com entusiasmo votaram fortemente na Frente Brasil Popular são os mesmos que votaram no outro lado agora, mais por decepção do que por afeição. Mas há uma disputa. E a solução não está nem com um bando nem com o outro. Nós precisamos criar uma saída. Saída para esse impasse. E essa comunicação, a Petrobras faz parte, e essa é a dificuldade que nós temos de conquistar corações e mentes para esse novo projeto, sem o qual continuaremos sendo uma sociedade injusta, discriminadora, produtora de miséria, com tanta riqueza e tanta possibilidade. Professor Hildo Sauer, nós terminamos aqui o nosso tempo de programação. Acho que continuaríamos aqui por um longo tempo, mas eu queria agradecer a sua presença, a sua participação, a sua brilhante colocação aqui nessa nossa live e pedir para você fazer aí as suas considerações finais para a gente terminar a nossa live. Eu termino meio que parodiando um pouco as observações do meu ex-vizinho no Rio de Janeiro, professor Darcy Ribeiro. No meio da ditadura, quando ele era assolado, ele fazia um balanço. Eu vi isso e me comoveu muito antes de ver isso próprio, com minhas próprias experiências. Nós parecíamos estar derrotados definitivamente nos anos 90 com a avalanche do neoliberalismo, o tsunami. Vencemos então. Parecíamos ter vencido. E a derrota veio em dobro agora, com o fracasso que emergiu da experiência, da incapacidade de responder às expectativas da população brasileira. Mas essa derrota maior agora, mais uma vez, me permite afirmar: tenho orgulho das duas derrotas. Vergonha eu teria se estivesse do lado de lá. E nos reforça, apesar da dificuldade, de redobrar forças, de buscar estender, de buscar ampliar o horizonte. Como eu disse há pouco, recuperar a experiência não significa aumentar, aprofundar apenas a divergência. Não. É preciso aprender, é preciso ter grandeza neste momento também de buscar ampliar. Todos aqueles que participaram de um lado ou de outro, que fracassaram, que lideraram os equívocos, têm que ser colocados juntos conosco, neste momento, para construir uma grande frente, um novo projeto, que não seja aquele exatamente que eu expus aqui, mas que seja algo que caminhe nessa direção, para que possamos recuperar a capacidade de articulação, de levar esse discurso da esperança novamente à população brasileira, de que é um projeto baseado na educação pública, na saúde pública, mais necessário do que nunca. O reforço da ideia e aperfeiçoamento da ideia fundadora da justiça social, que foi o SUS da Constituição de 88 e as outras que estavam lá. É o que nos tem que mover agora, me parece. Então, é preciso desarmar o espírito sem negligenciar o conhecimento e o reconhecimento do que aconteceu, mas este é o momento da conciliação daqueles que podemos associar um grande projeto para derrotar a ameaça que está destruindo não só a Petrobras, como o país neste momento. Concluindo, ampliar as forças, ter capacidade de usar os novos meios de comunicação para sintetizar em poucas frases algumas verdades que possam novamente penetrar o coração e a mente das pessoas. Eu sei que isso é um desafio difícil. Nós podemos formular, nós podemos fazer análise, mas nós temos uma dificuldade enorme de usar os recursos que estão hoje controlados pelo outro campo para chegar onde precisamos chegar, para reorganizar a vida, reorganizar a sociedade e construir um significado novo para as nossas derrotas e recuperar nossas esperanças. E assim vivemos. É o nosso combustível. Ok. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço aí a participação dos internautas que nos acompanharam aqui nessa brilhante palestra do professor Hildo Sauer. E encerramos aqui a live do HP. Um abraço a todos. Até a próxima. Obrigado, professor Hildo. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço a todos.